Porque o sábado aparece nos 10 mandamentos de duas formas diferentes. No estudo de hoje, nós vamos entender como o sábado une a criação e a redenção, mostrando que o mesmo Deus que criou o mundo é também aquele que liberta o ser humano da escravidão. É agora o programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? No ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Um privilégio poder estudar a Bíblia com você, poder compartilhar mensagens da Palavra de Deus. É isso que nós fazemos aqui no programa Escola Bíblica. Nós apresentamos os temas que são publicados em nossas revistas Esperança e também estudos que são apresentados pela nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. E você sabe que nós estamos agora no mês de novembro com um momento muito especial de uma campanha. Nós queremos imprimir 3 revistas que já foram produzidas, já foram distribuídas, mas nós precisamos de mais revistas. São revistas que vão apresentar os sinais do fim e como as coisas acontecerão. 3 revistas, Daniel, Apocalipse e a revista Céu e Inferno, Salvo ou Perdido. Essa é a nossa campanha do mês de novembro. Só para lembrar a você que assiste a Novo Tempo, você que talvez está passando aqui pela primeira vez, na TV Novo Tempo nós não temos comerciais, e os materiais que nós distribuímos são distribuídos sem nenhum custo para os nossos telespectadores. As revistas, elas são distribuídas gratuitamente. Por isso estamos na nossa campanha, você pode enviar a sua doação para a nossa chave Pix do Anjos da Esperança, vai aparecer aí na sua tela, anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Você pode fazer a sua doação dentro daquilo que está no seu orçamento. E lembrando que uma revista, o custo de uma revista, até que ela seja impressa e chegue para o nosso telespectador, são R$5 uma revista. Então calcule quantas dessas revistas você pode ajudar na impressão para que outras pessoas conheçam a mensagem da Palavra de Deus. Você também pode fazer sua doação através do nosso WhatsApp, pode fazer contato com a gente. Ele vai aparecer aqui na tela agora, ó, é o 12 981766630. 12 981766630. Está aparecendo aqui, ó, tá vendo? 12 981766630. Chave Pix ou WhatsApp, faça a sua doação. Vamos compartilhar a mensagem de esperança a mais pessoas em mais lugares para que a gente compartilhe aquilo que vai trazer alento, mesmo diante de um cenário extremamente desafiador que nós estamos vivendo já no mundo e que vamos viver mais intensamente nos últimos dias da história. Por isso, aquele que tem raízes, aquele que estuda a palavra de Deus, esse permanecerá firme, porque são as raízes que farão toda a diferença. Vamos orar? Senhor, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua palavra. Nos dê entendimento, nos dê compreensão, nos dê um coração aberto para aceitar, ouvir uma ideia diferente daquela que a gente tem. Eu clamo por isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a estudar junto comigo
nessa temporada nós estamos estudando a revista O Sábado da Criação. Quero te dizer que não é sobre parar um dia de trabalhar, não. É sobre entender que é Deus que cuida de nós. E é o Deus que cuidou de nós ao longo da vida, cuidará nos últimos momentos da história. Porque esse será um ponto desafiador nos últimos momentos da história. O sábado será um ponto de controvérsia. É só você buscar entender, estudar, porque o sábado é o nosso referencial. O Deus que cria, o Deus que mantém, o Deus que salva. Você pode pedir a sua revista Sábado da Criação, mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp 129-8244-4449. Ou você pode ligar para a nossa equipe até as 10h30 da noite, é o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Tá bom? Vamos continuar. Hoje a gente vai estudar o sábado em 2 textos da Bíblia. Êxodo capítulo 20, onde a gente tem os mandamentos, e depois a repetição desses mandamentos, a repetição da lei, em Deuteronômio capítulo 5. E você vai ver perspectivas, ideias que são diferentes, mas que vêm para se complementar. Qual é nosso objetivo? É sempre mostrar que é muito mais do que um dia. É a certeza, a entrega de que eu devo depositar no Senhor toda a minha confiança, porque Ele está no cuidado de todas as coisas. Vamos lá, quero convidar você para aprofundarmos o tema dessa semana. A gente começou ontem o sábado e o compromisso, a aliança que a gente tem com o Senhor. Os 2 textos que representam o 4º mandamento, como eu mencionei, Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, e Deuteronômio capítulo 5, 12 a 15, eles são textos semelhantes, mas trazem ênfases distintas, e a gente vai fazer a comparação hoje, tá? Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você vai trabalhar e você vai fazer toda a sua obra. Perceba que o Senhor está apresentando detalhes aqui, né? E o primeiro detalhe está aqui, né? O do lembrar-se. Significa mais do que recordar mentalmente. Implica a ação, dá a ideia de lembrar-se para agir. É esse o significado da palavra. É um lembrete existencial, lembrar do Criador toda a semana. Então, o Senhor me chama para me lembrar daquele que criou, dele que criou todas as coisas. Para santificar, tornar santo, separar por um propósito. O sábado é um tempo santificado, não por mérito humano, mas porque Deus declarou assim desde a criação. Gênesis, o capítulo 2 e o verso 3, diz o texto: e abençoou o Senhor o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. 6 dias você vai trabalhar. É um ritmo equilibrado. A gente falou na semana passada do ciclo circaseptano, os 6 dias e o 7º dia para o descanso, do ciclo circadiano, um dia de 24 horas. É um ritmo equilibrado, trabalho e descanso. Essa frase não é um mandamento para trabalhar 6 dias, mas uma constatação e uma organização divina do tempo, da vida, para que nós não vivamos a escravidão. E ontem nós estudamos, escravidão essa que o povo de Deus passou. No livro de Êxodo, quando a gente tem a descrição, passou no Egito e o Senhor os libertou daquela opressão do trabalho, do sacrifício que lhes era imposto. E quando o Senhor cria o sábado, lá na semana da criação, cria a semana e o 7º dia como descanso, o Senhor está organizando
o tempo. O texto comunica 6 dias disponíveis para o trabalho, mas o 7º dia pertence a Deus. Portanto, a ênfase está no descanso sagrado e não na obrigação de 6 dias consecutivos de trabalho. A ênfase está no descanso sagrado. Deus não estabelece um modo de produção, mas Deus estabelece um padrão de vida. Trabalhar 6 e descansar 1 expressa harmonia entre atividade e repouso. Perceba, quando a gente estudou ontem, se você estava ligado no programa de ontem, senão você pode ir no nosso canal no YouTube, quando o Senhor diz para o povo, quando o povo começa a reclamar, né? Está acabando a comida, vocês nos tiraram do Egito, lá nós tínhamos as panelas de carne para comer. Quando o povo começa a reclamar, o Senhor vai prover, o pão do céu vai cair, o Senhor vai dizer, cuide de mim, e o Senhor lá dá a ordem, 6 dias vocês vão colher, mas no 7º e 6 dias vocês vão colher cada dia para comer naquele dia, senão vai criar bicho, e foi o que aconteceu. Alguns que pegaram a mais, tinha bicho lá. Mas no 6º dia, vocês vão pegar o dobro. Mas não vai dar bicho no 7º dia? Não. Eu sou o Senhor, eu criei você. Eu sei o que é melhor para você. Então peguem o dobro, porque no 7º não vai descansar. E a gente trabalhou ontem a ênfase de que é o cuidado de Deus. Mas tem um outro detalhe. Agora, em Êxodo capítulo 20, o Senhor vai dar os mandamentos, o Senhor vai lembrá-los. Então isso fica clara a ideia de que o sábado era um dia guardado pelo povo. As pessoas conheciam, o povo conhecia. A herança dos antepassados já tinha um compromisso. A aliança que Deus fez de cuidado com Abraão, com Isaac, com Jacó, haviam todos estes compromissos que são colocados em Êxodo capítulo 20. E no 4º mandamento, o destaque para o sábado. Então o Senhor está relembrando aquilo que já fazia parte do povo. Só que eles viveram a opressão do Egito e o Senhor precisava lembrá-los e detalhar isso. Dá para entender? O Senhor está recordando algo que eles haviam perdido ao longo da história. Por isso o Senhor está colocando detalhes. O que vocês vão fazer? O quê? Vocês vão lembrar do sábado. Quando? No sábado. Veja que ele está detalhista. Por quê? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Para quê? Para que vocês encontrem descanso. Como vocês vão fazer? Parando as suas atividades. Percebe que Deus é detalhista? Então não é sobre parar, é sobre ter uma vida com sentido, organizada. Verso 10, o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não façam nenhum trabalho. Como vocês vão viver esse dia, né? Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Bênção para você, bênção para a sua família, bênção para aqueles que vivem ao seu redor. Esse mandamento, queridos, remete ao Gênesis. O sábado é um selo divino colocado no tempo que confirma a autoria da criação. A gente enfatizou isso na semana passada, que o sábado foi criado junto com a criação da humanidade. Deus não apenas fez o mundo, mas Ele descansou com o ser humano, estabelecendo comunhão desde o princípio. Uma aliança que agora está sendo recordada em Êxodo capítulo 20,
vai ter o destaque da criação. O sábado é esse memorial do poder criador de Deus. Para eu não esquecer que Ele é o meu Criador, é aquele que me sustenta. Anos depois de Moisés peregrinar pelo deserto, os 40 anos pelo deserto, Moisés aos seus 120 anos, vai explicar agora, vai ser o seu último discurso para esta nova geração. Essa nova geração de israelitas que surgiu. E Moisés precisa relembrar isso. Todos aqueles de 20 anos para cima morreram no deserto. Agora chegou o momento final e Moisés vai destacar isso. Ele vai destacar em Deuteronômio 5, 12 a 15, a importância do sábado. Está lá no verso 12 e verso 13 do capítulo 5. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. 6 dias você vai trabalhar e você vai fazer toda a obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Perceba o destaque aqui, para que eles sejam abençoados. O sábado é inclusivo, pois atinge todas as classes, homens, mulheres, servos, estrangeiros. Ele está dizendo para que eles também desfrutem da bênção, para que eles desfrutem do presente que o Senhor lhes concedeu. Percebe que o olhar do Senhor é para todos. O olhar do Senhor é igualmente para todos. Todos deveriam ser abençoados. Pessoas de todas as nações deveriam olhar que havia uma diferença ali, de que há um Deus que preserva, um Deus que cuida, um Deus que mantém e um Deus que precisa ser honrado. Quando eu digo precisa, é o Deus porque eu vou reconhecê-lo como meu Criador, meu mantenedor, sabe? O precisa não é no sentido de necessidade divina, porque Deus é por si o que Ele é santo, mas eu necessito reconhecê-lo como meu Criador e como meu mantenedor. O sábado também é um sinal de justiça social, pois ele impede que o descanso se torne privilégio de poucos. Deus estabeleceu o descanso para todos. Justiça. Justiça em uma sociedade injusta. Justiça em uma sociedade em que aqueles que parecem que têm poder ou têm recursos são mais valorizados do que aqueles que são menos favorecidos. Mas o interessante é que nesse dia todos são iguais. Todos vão diante do Senhor. Sabe por quê? Porque todos são pecadores. Todos carecem da libertação do Senhor Jesus. Por isso não há diferença e o sábado coloca-nos igualmente diante do Senhor. Senhor, eu te reconheço. Eu estou aqui porque eu preciso de ti. Verso 15, lembrem-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa, braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Quando a gente vai para Êxodo capítulo 20, os 2 primeiros versos, o Senhor, através de Moisés, vai dizer, claramente ali, eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito. Escreve isso, Moisés, da casa da servidão. E Moisés está lembrando aqui, aquilo que o Senhor havia dito. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus,
tirou você de lá. A ênfase aqui é a libertação do Egito, pois o sábado também é um memorial da graça e da redenção. Eu te tirei da escravidão e agora você é meu, você é o meu povo. Lembra da aliança? Vocês serão o meu povo, eu estou cuidando de vocês. É isso que o Senhor está fazendo. Em Deuteronômio, o sábado é um memorial da libertação. O mesmo Deus que criou é o Deus que redime. E é o Deus que cuida, é o Deus que mantém. Porque o Senhor não estava tirando um povo e largando esse povo. Ao contrário, o Senhor acompanhava esse povo. Dia e noite o Senhor acompanhava esse povo. Na nuvem, na coluna de fogo. E é assim que Deus quer que eu sinta. Quando eu paro, que eu me sinta. Deus quer que, quando eu paro as minhas atividades no sábado, que eu perceba que eu sou seu povo, eu sou dele. E ele está cuidando de mim. Agora eu tenho que reconhecer. Eu tenho que reconhecer e dizer, Senhor, o Senhor é o meu Criador e o Senhor é o meu libertador. Moisés está dizendo, o Senhor diz claramente, eu tirei você da terra do Egito, da escravidão, com mão poderosa, e eu estou cuidando de você. Queridos, o descanso semanal não é apenas físico, mas ele é espiritual. Ele é um símbolo da vida livre do jugo da escravidão, seja do Egito ou seja do pecado, do Egito de hoje, da escravidão que a gente vive hoje, seja com as nossas tendências pecaminosas que o Senhor quer nos libertar, ou do mundo que nos oprime de todas as formas, que nos escraviza de todas as formas, e nós nos tornamos escravos sem perceber que estamos escravizados, sem perceber que estamos aprisionados. Eu proponho uma ideia diferente para você, desse olhar do sábado. Você consegue entender o que eu quero te dizer? Que quando você parar a sua atividade, o Senhor está dizendo, você não pertence a esta situação que você vive. Não. Mais uma vez eu digo, não significa não ter sonhos, não ter o trabalho, não é isso. Mas não é isso que me dá sentido, não é isso que dá significado para a vida. O que me dá significado para a vida é reconhecer o Senhor como aquele que me mantém e aquele que me salva. Essas duas perspectivas não se contradizem, elas se completam. O sábado é tanto um lembrete de onde nós viemos, quanto um lembrete de quem nos libertou. O mesmo Deus Criador é o mesmo Deus que liberta. Ao descansar no sétimo dia, os israelitas proclamavam ao mundo, não dependemos do faraó, não somos escravos do tempo, nós pertencemos a Deus que cria e que liberta. Quando nós descansamos no sábado, nós dizemos que nós não dependemos deste mundo, queridos. Nós não dependemos dos recursos que nós temos aqui. Nós não dependemos dos títulos que nos são colocados, dos bens. Não é isso que nos dá valor. O que nos dá valor é o Senhor. Por isso, quando guardamos o sábado, nós dizemos, nós pertencemos a Deus. Por isso, quando o cristianismo equivocadamente vende uma ideia de bênção ligado à realização nessa terra, material nessa terra, está dizendo que eu não pertenço a Deus. Por isso o sábado vem de encontro a essa ideia. O sábado vai dizer o que realmente me dá sentido de pertencimento. A guarda do sábado é uma lembrança constante de quem nós somos, um povo separado, liberto e sustentado por Deus. E eu quero convidar você a pensar dessa forma.
Não sei onde você congrega, não sei o que você acredita, mas eu quero te motivar a pensar de forma diferente, mesmo que a herança, mesmo que a tradição, mesmo que os costumes familiares que foram te ensinados são diferentes. Pense sobre essa perspectiva e você vai perceber que é muito mais a discussão de um dia. Sobre significado da existência. O sábado é mais do que uma tradição, ele é o coração da aliança entre Deus e o seu povo. Em cada pôr do sol de sexta-feira, Deus nos chama para lembrar que nós somos criados por seu amor e libertos por sua graça. A ênfase do pôr do sol de sexta-feira é a orientação bíblica de uma tarde até outra tarde. Houve tarde, manhã, o primeiro dia, até o sexto, até o sétimo dia, e aí o iniciar de uma nova semana. Ali eu estou lembrando que eu fui criado e fui salvo. No descanso do sábado, nós experimentamos o que Adão perdeu e o que Cristo veio restaurar, a comunhão perfeita com o Criador. Querido, eu quero te convidar a experimentar isso. Porque quando o Senhor veste Adão e Eva com as peles de um animal, mostrando que um cordeiro precisava morrer para ter a salvação, o Senhor está dizendo assim: Adão, você não pode ficar longe de mim. E é através do sangue agora que você vai estar conectado. E quando eu lembro de cada sábado, eu volto para o Éden. Eu volto para aquele lugar que o Senhor criou todas as coisas. E aí eu olho adiante para a história e eu percebo que ao longo da história o Senhor vai restaurar aquele Éden. Entende? Entende que o sábado me dá essa certeza? Certeza da recriação por causa da salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a estudar com a gente. Você pode pedir a sua revista, pode ser através do nosso site, você vai ver lá o nosso portfólio, é o novotempo.com/escola bíblica. Você vai receber aí na sua casa. Eu quero orar agora para que o Espírito Santo te dê lucidez para você entender, para você pensar diferente que talvez você tenha pensado até aqui. Você deseja isso? Eu desejo ter uma perspectiva correta do que é o sábado, mesmo sendo alguém que fale sobre o sábado. Eu quero desfrutar essa bênção. Senhor, obrigado pela Bíblia, pela verdade da palavra. E eu oro para que cada um dos nossos telespectadores entendam a bênção do sábado, o presente que o Senhor dá, o sábado que cria, o sábado que nos liberta, o sábado que nos dá uma perspectiva correta da vida. Eu clamo por isso. Em nome de Jesus. Amém. A gente se vê amanhã.